Asheville, Carolina do Norte. Quinta-feira, 14 de março, 6h47 da noite. As Blue Ridge Mountains se erguem como sentinelas ancestrais ao redor da cidade. Jack Miller está no telhado de sua cabana, a 15 quilômetros do centro, ajustando a última conexão do painel solar. O sol de março, ainda fraco, mas promissor, projeta sombras douradas sobre os carvalhos e pinheiros das Apalaches. Lá embaixo, sua esposa, Miranda, prepara o jantar enquanto o filho, Harry, joga videogame, com os fones de ouvido isolando-o do mundo. Pela janela, dá para ver a fumaça distante das cervejarias artesanais de Asheville. A cidade que se orgulha de ser um refúgio de artistas e aposentados em busca de natureza. Uma família comum. Uma tarde comum de quinta-feira, os últimos segundos do mundo como nós o conhecemos. 6h48. As luzes piscam. Jack ergue a cabeça. Algo no ar mudou. A frequência imperceptível do transformador na base da montanha, aquela vibração elétrica de 60 Hz que sempre esteve lá, inaudível, mas presente, silenciou. Um vazio. Como se o planeta tivesse prendido a respiração. Pai! A voz de Harry corta o silêncio. A internet caiu e o jogo travou! Jack desce a escada do telhado, rápido. Seu instinto militar é ativado. Miranda está na varanda de madeira, com as mãos agarradas na cerca, observando o vale. Jack, Asheville. Ele segue o olhar dela. Do centro da cidade, a 20 quilômetros de distância, visível entre as montanhas, uma escuridão se espalha. Não de forma gradual, mas instantânea. Como se alguém tivesse apagado uma vela cósmica. Os prédios do centro, os bairros residenciais, o River Arts District, escuridão absoluta. Jack pega o rádio de emergência. Sintoniza a frequência da estação local. Estática. Muda para a frequência de emergência civil. Mais estática. E então, uma voz cortada, tremendo, quase inaudível. Buck. Falha em cascata na Duke Energy. Subestação de Marshall. Não conseguimos. O sistema inteiro está... A transmissão morre. Jack corre para dentro. Pega o tablet. Morto. Laptop. Morto. Celular. Sem sinal, sem dados, sem nada. Isso não é um apagão comum, ele sussurra, mais para si mesmo. É a rede inteira. Miranda o encara, preocupação genuína em seus olhos verdes. Quanto tempo até voltarem? Jack não responde. Não pode, porque ele sabe. Ele trabalhou 15 anos em redes elétricas, conhece a arquitetura da Eastern Interconnection, a maior rede elétrica do hemisfério ocidental, que alimenta desde o Canadá até a Flórida. Conhece a interdependência, a fragilidade mascarada por décadas de estabilidade. Ele conhece o efeito dominó. Quando um transformador cai numa rede interconectada, a carga é redistribuída. E se os sistemas adjacentes não conseguem absorvê-la, eles também caem. E a onda se espalha. Rápido, implacável, é física pura. Jack? Miranda insiste. Semanas, ele finalmente responde. Meses, talvez mais. Do vale abaixo, o som muda. Primeiro, silêncio absoluto. A ausência de todo o ruído elétrico de fundo que define a civilização moderna. Depois, sirenes de carros. Depois, vozes distantes e elevadas. Depois, o som de uma atividade urbana que se intensifica. A civilização levou 200 anos para ser construída. Está levando 200 minutos para começar a mudar radicalmente. Harry surge na sala, segurando o celular morto como se fosse um artefato alienígena. Nada funciona, nada, nem o backup do Wi-Fi, nem os dados, nada. Jack se ajoelha na altura do filho, coloca as mãos nos ombros dele. Filho, lembra de tudo que te ensinei? Sobre os painéis solares, as baterias no porão, o sistema de backup? Pensei que você era exagerado. A voz de Harry treme. Eu era preparado. Jack corrige, firme, mas gentil. E agora isso vai fazer toda a diferença. Ele se levanta e caminha até a janela. Lá fora, as montanhas das Apalaches já começam a revelar suas estrelas. A primeira. Depois 10. Depois, centenas. Não há mais poluição luminosa para ofuscá-las. Asheville, a cidade de 95 mil habitantes que se orgulhava de suas luzes festivas, seus restaurantes modernos e sua vida noturna vibrante, está completamente escura.
Agora somos os únicos com luz. Jack sussurra. Então ele percebe. Isso não é apenas uma vantagem, é uma responsabilidade. Miranda abraça Harry, mas seus olhos encontram os de Jack. E naquele olhar silencioso, eles compartilham a mesma compreensão. O desafio não será apenas a falta de luz. Será administrar a luz que eles ainda possuem. Na Interstate 40, visível do telhado como uma serpente cinza cortando as montanhas, luzes de freio acendem. Centenas delas. Carros parando, motores falhando. A eletrônica comprometida por alguma sobrecarga final da rede agonizante. Em minutos, a rodovia vira um estacionamento improvisado. Em horas, vira um cenário de abandono massivo de veículos. Jack olha para o medidor digital ao lado da porta. Os números congelaram em 18h48. Depois, apagaram. Mas no porão, ele sabe, as baterias de lítio estão carregadas. 48 kWh. Os painéis no telhado continuarão gerando energia amanhã, quando o sol nascer. E no dia seguinte. E no próximo. Independente. Autossuficiente. Isolado. E nas montanhas ao redor de Asheville, terra de preparadores discretos que construíram sistemas de backup e estocaram suprimentos, outras luzes começam a aparecer. Geradores sendo ativados. Sistemas solares entrando em operação. Pequenas ilhas de luz em um oceano de escuridão. Cada uma delas um testemunho de preparação. Cada uma delas um farol de esperança. Neste cenário hipotético, o mundo não estava acabando, mas sim sendo reescrito pelas regras da física, a escassez e da natureza humana, quando todas as camadas de conforto tecnológico são removidas de uma só vez, como a pele de uma ferida exposta. A contagem regressiva começou. Não para o fim, mas para a revelação de quem realmente sobrevive quando os sistemas automatizados falham. E quando as montanhas que antes eram refúgio de férias se tornam o último bastião entre a ordem e o caos que se aproxima. Para entender como o mundo poderia parar, primeiro precisamos entender como ele realmente funciona. A rede elétrica que alimenta nosso dia a dia não é uma coisa só. Pense nela como um organismo vivo, pulsante, com artérias e veias que se estendem por todo o continente. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 3 grandes sistemas interconectados: o oriental, o ocidental e o do Texas. Juntos, eles transportam uma quantidade colossal de eletricidade por mais de 700 mil quilômetros de linhas de alta tensão. E para tudo isso funcionar, a frequência da energia precisa ser mantida em exatamente 60 Hz. Qualquer desvio, por menor que seja, dispara mecanismos de segurança. O problema é que esses mecanismos foram criados para falhas pequenas, locais. Eles não foram projetados para um colapso em cadeia, um efeito dominó em escala continental. Imagine este cenário. 14 de março, 6h46 da tarde. Em uma subestação no Arizona, um transformador gigante superaquece. A manutenção estava atrasada, o orçamento foi cortado, a inspeção adiada. O isolamento interno falha. Em 90 segundos, a temperatura dispara. O transformador explode. A energia que ele distribuía, o suficiente para 400 mil casas, precisa ir para algum lugar e é instantaneamente desviada para os transformadores vizinhos. Mas eles não foram feitos para aguentar essa sobrecarga repentina. 1 minuto depois, às 6h47, mais 6 transformadores desligam para se protegerem. A carga agora busca um novo caminho, desesperadamente. A rede elétrica é como uma teia de aranha. Se você toca em um fio, a teia inteira vibra. A cascata começa. Nevada, Utah, Novo México, Califórnia. As subestações tentam compensar, mas a física é implacável. A frequência do sistema começa a cair. Geradores em usinas nucleares e hidrelétricas detectam a instabilidade e se desligam para proteger seus equipamentos caríssimos. Isso tira ainda mais energia do sistema, que fica ainda mais estressado. Às 6h51, todo o sistema elétrico do oeste dos Estados Unidos está entrando em colapso. Mas o verdadeiro perigo está na conexão entre os sistemas. Existem pontos onde o sistema ocidental se conecta ao oriental. E quando um sistema grande como esse falha, ele age como um buraco negro, sugando energia do seu vizinho. Os engenheiros em Nova York percebem o problema.
mas já é tarde demais. Às 7h03 da noite, Chicago apaga. 8 minutos depois, Nova York. Às 7h17, toda a costa leste dos Estados Unidos está no escuro. A partir daqui, o efeito dominó se torna global. As redes elétricas do mundo são mais conectadas do que imaginamos, através de cabos submarinos e acordos de energia. A instabilidade atravessa o Atlântico. Às 10h34 da noite, horário local, a Europa começa a apagar. Reino Unido, 1 hora antes. No dia seguinte, na Ásia, os sistemas também falham. Em menos de 6 horas, bilhões de pessoas estão na escuridão total. Não existe um plano de emergência para algo dessa magnitude. Porque até então, ninguém acreditava que fosse possível. Mas Jack Miller acreditava. Anos antes, ele escreveu um relatório detalhado, alertando sobre essa exata vulnerabilidade. O documento foi arquivado, considerado um exagero. Agora, ele está em sua cabana isolada, iluminado por uma lâmpada LED alimentada por um sistema de baterias que ele mesmo construiu. Seus painéis solares e seu armazenamento de energia são sua única salvação. Sua esposa, Miranda, pergunta quanto tempo eles têm. Jack calcula. Racionando talvez 3, 4 meses. E se a energia não voltar? A pergunta fica no ar. Pela janela, o filho deles, Harry, vê o mundo lá fora se desfazendo. Carros parados, pessoas caminhando sem rumo. Eles estão vindo para cá, ele sussurra, e Jack sabe que é verdade. Nesta história, nossa maior invenção, a rede elétrica que uniu o mundo, se tornou nossa maior fraqueza. A escuridão se espalhou como um vírus pelas veias que antes alimentavam o nosso mundo moderno. 3 dias. Faz apenas 3 dias desde o apagão. A civilização não desmoronou com um estrondo, mas com um zumbido moribundo de circuitos queimados. O ar cheira a fumaça e a algo mais primitivo, mais visceral, o cheiro da ausência de saneamento básico. Da varanda, com seus binóculos militares, Jack Miller observa a cidade de Asheville, a 20 quilômetros de distância. Colunas de fumaça sobem de pelo menos 12 pontos diferentes. Não há sirenes, não há resposta coordenada, apenas incêndios, consumindo estruturas inteiras, sem ninguém para apagá-los. Ao seu lado, a voz de Miranda é tensa. Os hospitais, as UTIs, os sistemas de suporte de vida. Jack responde, baixo, sem tirar os olhos da cena. Geradores de emergência duram 72 horas, se tiverem combustível. A maioria não tinha. O rádio no bolso de Jack finalmente quebra o silêncio de 2 dias de estática. Vozes desesperadas começam a surgir, fragmentadas, caóticas. Preciso de suprimentos médicos. Situação crítica, May, por favor. Estabelecimentos comerciais sendo invadidos. Situação tensa no centro. Evitem a área. Alguém sabe se há coordenação oficial? Jack desliga. Algumas informações são pesadas demais para serem absorvidas de uma só vez. Na cidade, a realidade é ainda mais cruel. Sarah Chain, uma professora, acordou no 3º dia sem água corrente. As bombas da estação de tratamento pararam. Os reservatórios secaram. Ela tentou purificar água, mas sem o conhecimento certo, cometeu um erro fatal. No 5º dia, as complicações gastrointestinais eram severas. No 7º dia, seus vizinhos encontraram a casa vazia. Thomas Brewster, um engenheiro, ficou preso no elevador do seu prédio no momento do apagão. Ele gritou por ajuda por horas. Ninguém tinha as ferramentas ou o treinamento para abrir as portas. Sua luta terminou ali, em silêncio. Uma mensagem riscada na parede de metal ficou como seu último testamento. Por que ninguém veio? A família Patterson tentou fugir da cidade no 2º dia. O carro não funcionou. A eletrônica estava morta. Eles se juntaram a milhares de outros, caminhando pela estrada. Sem água, sem comida, sem plano. Desesperados, beberam de uma fonte não tratada. Apenas a filha mais velha, Emma, sobreviveu. Quando foi encontrada, o trauma a deixou em silêncio por 3 semanas. No 8º dia, Jack está na estrada de terra que leva à sua propriedade. Ele montou um bloqueio improvisado. Uma placa pintada à mão avisa: propriedade privada, sistema autossuficiente, capacidade limitada. Miranda olha para aquilo, preocupada. Isso não parece muito acolhedor?
Jack corrige, com o peso da realidade em sua voz. É realista, é para proteger nossos recursos. Mas à noite, ouvindo as vozes distantes de pessoas na estrada principal, ele começa a duvidar. Seu filho, Harry, pergunta: Pai, por que não podemos ajudar mais gente? Jack se ajoelha, olha nos olhos do garoto. Porque se abrirmos as portas para todos de uma vez, esgotamos nossa capacidade de ajudar qualquer um, inclusive a nós mesmos. Mas isso parece... Harry hesita. Real, difícil e necessário para sobrevivermos a longo prazo. Jack completa. De repente, uma nova voz surge no rádio. Firme, controlada, autoritária. Aqui é Marcus Reed, ex-policial. Estou coordenando um grupo de sobreviventes. Temos recursos, segurança e estrutura. Se você tem habilidades úteis, junte-se a nós. Estamos estabelecendo ordem em meio ao caos. Jack e Miranda trocam um olhar. Ele está tentando reconstruir algo, ela observa. Ou criar um novo tipo de controle. Jack pondera, desconfiado. Naquela noite, sons estranhos ecoam das montanhas. Não é caça. É movimento humano em grande escala. Jack tranca tudo. Verifica as baterias, 87%. Os painéis solares funcionaram bem. Mas por quanto tempo a energia duraria se a demanda aumentasse? Harry olha pela janela para a escuridão total. Sem luzes da cidade, sem aviões, apenas estrelas, mais do que ele já viu na vida. É impressionante, ele murmura. É revelador, Jack corrige. Mostra o quanto dependíamos de sistemas que achávamos que eram infalíveis. O rádio crepita uma última vez antes de Jack desligá-lo para economizar bateria. Dia 8, relatos não confirmados. Áreas urbanas, hospitais sem energia. Água potável é a principal preocupação. Conflitos por recursos em segundo, doenças transmitidas pela água em terceiro. Se você está ouvindo isso, se você tem energia, você tem algo valioso. Jack desliga o aparelho. No silêncio, apenas o som suave do inversor no porão quebra a quietude. O som da civilização moderna, contido numa caixa de metal, protegido por um homem que todos consideravam paranoico. A comunicação era escassa, a informação era um luxo. Mas para Jack, cada segundo de luz em sua casa era a validação de sua preparação. Era a prova de que ele estava certo. Mas ele também se perguntava: ter energia independente era uma bênção estratégica ou um convite para o tipo de problema que ele mais temia? Um recado rápido para você. Se você acha que precisa de sorte para se dar bem na vida, pensa de novo. A sorte é só a desculpa que a gente dá quando não se prepara direito. Quer ver como é fácil mudar isso? Vamos contar juntos? 3 segundos. É o tempo que você leva para dar uma olhada aqui na descrição e descobrir o material que eu preparei para você começar a virar o jogo. Agora, 2 segundos. Clica aí no botão de se inscrever para não perder nenhuma dica que vai te colocar na frente. E por fim, 1 segundo para você tomar a decisão de não depender mais da sorte e começar a construir o seu próprio sucesso com estratégia e conhecimento. Obrigado pelo seu tempo. Vamos continuar com a história. Dia 14 após o apagão. Nesse cenário fictício, o mundo se dividiu em 2: os que têm energia e os que não têm. Jack Miller estava no primeiro grupo e isso fez toda a diferença. Tudo começou no 10º dia, quando encontraram uma garotinha na beira da estrada. Ela devia ter uns 8 anos, roupas sujas, olhar exausto. Estava desmaiada, a poucos metros da propriedade dos Miller. Miranda, esposa de Jack, a viu primeiro. Sem hesitar, levou a criança para dentro. Você acabou de revelar nossa posição, Jack disse, não com raiva, mas ciente do risco. Eles a hidrataram e alimentaram com cuidado. No 2º dia, ela acordou. Seus olhos se arregalaram ao ver luz elétrica, uma geladeira funcionando e água corrente bombeada por um sistema solar. Isso funciona de verdade, ela sussurrou. É preparação técnica, Miranda respondeu com um sorriso gentil. O nome da menina era Sophie. Sua família se separou durante a evacuação. Ela tinha caminhado sozinha por 6 dias, testemunhando coisas que nenhuma criança deveria ver.
Tem muita gente precisando de ajuda, ela disse com a voz fraca. Jack fechou os olhos. Sempre tem. Mas algo mudou dentro dele naquele momento. Talvez um sentimento que sempre esteve lá, esperando pelo gatilho certo. Miranda, ele disse, quantas baterias ainda temos em estoque? 12 unidades de 200 amperes-hora. Por quê? Porque não podemos salvar todo mundo, ele respondeu. Mas podemos ensinar alguns a se salvarem. A ideia era simples, arriscada e, quem sabe, transformadora. Jack começou a mapear as casas num raio de 15 quilômetros. Procurava por lugares com potencial para autossuficiência. Telhados bem posicionados para o sol, celeiros espaçosos, acesso a rios para sistemas microhidrelétricos. Vamos criar uma rede de conhecimento, ele explicou para Miranda, desenhando em um mapa. Não uma rede elétrica, mas uma rede de capacitação. Ensinamos as pessoas a gerarem sua própria energia. Sistemas pequenos, independentes. 3 quilowatts aqui, 5 ali. Nada conectado, nada vulnerável a um colapso em cadeia. Miranda perguntou se eles poderiam usar esse conhecimento de forma errada. Jack respondeu, pelo menos tentamos reconstruir, em vez de apenas nos isolar. A primeira instalação foi na propriedade dos Harrison, a 8 quilômetros de distância. Robert Harrison, um fazendeiro aposentado, tinha comida, mas nenhuma energia. Viviam à luz de velas. Jack e seu filho adolescente, Harry, chegaram com 4 painéis solares, um controlador de carga, 2 baterias e um inversor. Isso vai gerar 1,2 kW em um dia de sol, Jack explicou enquanto instalava os painéis no telhado do celeiro. Não é muito, mas é luz. É água bombeada. É uma geladeira funcionando por algumas horas. Robert observava desconfiado. Por que está fazendo isso? Jack foi direto. Porque preciso de parceiros capazes, não de vizinhos desesperados. A instalação levou 6 horas. Quando o sistema foi ativado e as luzes do celeiro acenderam, a esposa de Robert, Martha, começou a chorar de alívio. Ainda não comemore, Jack disse sério. Agora você precisa aprender a fazer a manutenção. Eu não vou poder voltar aqui sempre. Ele passou as 2 horas seguintes ensinando tudo sobre monitoramento de baterias e gerenciamento de consumo. Harry anotava cada detalhe, criando um manual improvisado. A mensagem de Jack era clara. Vocês têm comida, agora têm energia. Isso os torna valiosos. Protejam esse conhecimento. E quando outros pedirem ajuda, não deem energia, ensinem a construir. Dia 18, após o apagão. Jack já tinha ajudado mais 4 famílias a se tornarem autossuficientes, mas a notícia se espalhou. No rádio, uma voz conhecida voltou ao ar. Era Marcus Reed, agora com um tom mais calculado. Há alguém nas montanhas distribuindo conhecimento sobre energia independente. Se você tem informações, isso seria valioso para nossa organização. Energia é poder estratégico, e poder precisa ser gerenciado de forma central. Miranda ouviu a transmissão e olhou para Jack. Ele está te procurando. Ele está preocupado, Jack corrigiu, porque estou distribuindo exatamente o que ele quer controlar. 3 dias depois, Jack estava instalando painéis na casa da família Chen, que conseguiu fugir de Denver a tempo. Foi quando ouviu o som de motores a diesel se aproximando. 3 caminhonetes, um luxo nesse novo mundo. Marcus Reed desceu da primeira, acompanhado por 8 pessoas. Ele era exatamente como Jack imaginava. Imponente, confiante, perigoso. Mas seus olhos mostravam o peso da responsabilidade. Jack Miller, Marcus disse como uma afirmação. O homem que está democratizando a energia solar. Estou ensinando autossuficiência, Jack respondeu. Você está criando fragmentação, Marcus rebateu. Energia precisa ser centralizada, gerenciada. Você está criando ilhas isoladas. Eu estou tentando reconstruir a infraestrutura. Sob o seu controle, completou Jack, com você tomando as decisões. Alguém precisa tomar. Marcus, a tensão era palpável. Harry observava tudo, calado, atrás do pai. O grupo de Marcus estava disciplinado, mas não agressivo. Ainda.
Você tem duas opções, Marcus finalmente falou. Junte-se a nós. Traga seus painéis, suas baterias, sua experiência. Construímos um sistema centralizado com distribuição organizada. Sua família terá uma posição de liderança. E a segunda opção? Perguntou Jack. Marcus deu um meio sorriso. Você continua sozinho e descobre que sistemas isolados não funcionam em larga escala. Jack olhou para os painéis no telhado dos Chen, depois para o filho e de volta para Marcus. Existe uma terceira opção que você não está considerando. Igual. Você reconhecer que não pode monopolizar o conhecimento. Marcus ficou em silêncio por um instante e então começou a rir. Uma risada genuína, quase triste. Você é um idealista. Eu já fui assim. Ele se virou para seus homens. Vamos embora. Antes de partir, olhou para Jack uma última vez. Mas da próxima vez que nos encontrarmos, você vai ter que escolher sua família ou sua filosofia, porque uma hora elas vão entrar em conflito. As caminhonetes partiram, levantando poeira. Harry finalmente soltou o ar. Pai, ele vai voltar? Vai. E então? Jack voltou ao trabalho. Então ele vai descobrir que existem mais pessoas com conhecimento técnico do que pessoas dispostas a depender de um controle central. Naquela noite, o sistema dos Chen foi ativado. Mais uma ilha de luz. E no rádio, uma nova voz surgiu. Não era Marcus, mas sim Robert Harrison. Se você está ouvindo, se quer energia independente, não peça sistemas prontos. Aprenda a construir. Coordenadas e horário da aula a seguir. Nessa narrativa, a grande virada não foi um evento único. Foi uma escolha repetida. Uma instalação de cada vez. Um aluno de cada vez. Jack Miller não trouxe salvação. Ele distribuiu o manual da autonomia. Ele provou que, em um mundo sem infraestrutura, o maior poder não é controlar a energia, mas sim saber como gerá-la. No dia 35 após o apagão, o som da noite tinha mudado. Nas primeiras semanas, era o silêncio que assustava. Depois, vieram os gritos, o caos de uma civilização se desfazendo. Agora, um novo som preenchia o ar. O murmúrio suave de geradores. Não os monstros a diesel do mundo antigo, mas o zumbido quase silencioso de inversores, convertendo a energia solar do dia em eletricidade útil à noite. Era o som da ordem, nascendo do caos. Ao amanhecer, Jack estava no telhado de sua cabana, inspecionando os painéis solares. Já eram 17 propriedades com sistemas independentes funcionando. Pequenos, práticos, mas operacionais. Cada um pequeno bastião de luz na escuridão. De repente, a voz de seu filho Harry o chamou lá de baixo. Pai, tem uma transmissão importante no rádio. Parece urgente. A voz no rádio era de Robert Harrison, um vizinho, mas carregada de uma tensão incomum. Jack, se estiver ouvindo, preciso de você na minha propriedade, agora. Trouxe alguém que você precisa conhecer. 20 minutos depois, Jack e Harry chegaram à fazenda Harrison. Na varanda, um homem de talvez 60 anos os esperava. Era magro, usava óculos, mas seus olhos eram afiados, analíticos. Dr. Alan Foster. Ele se apresentou, estendendo a mão. Eu era professor de engenharia elétrica na Universidade do Colorado. Antes de tudo isso. Era? Jack perguntou, notando o tempo verbal no passado. O Dr. Foster suspirou. A universidade pegou fogo no dia 4. Pessoas desesperadas procurando recursos nos refeitórios. O fogo se espalhou sem controle. Perdi minha pesquisa, meus livros, meu laboratório. Ele ajeitou os óculos. Mas não perdi meu conhecimento. E o Robert me disse que você está fazendo algo tecnicamente impressionante aqui. Jack cruzou os braços, desconfiado. Estou ensinando as pessoas a terem energia independente. Não, disse Foster, balançando a cabeça com convicção. Você está reconstruindo a infraestrutura, de baixo para cima, e eu quero contribuir tecnicamente. Pelas próximas horas, Foster desenhou sua visão na Terra com um graveto. Ele explicou como sistemas isolados eram ótimos para a sobrevivência imediata. Mas, para dar o próximo passo, para ter comunicação de longo alcance, pequena manufatura, equipamentos médicos básicos, eles precisariam de mais energia. Muito mais.
Estou ouvindo, disse Jack intrigado. Micro-redes, Foster declarou, circulando um grupo de desenhos. Pequenas redes locais. Imagine 5 a 10 propriedades conectadas, compartilhando o excedente de produção, mas isoladas do sistema maior. Se uma falhar, as outras continuam operando. É o conceito oposto ao que causou o colapso global. Jack ponderou. Isso exige confiança e cabos adequados. E um conhecimento técnico que a maioria não tem. Mas você tem, eu tenho. E podemos ensinar os outros, insistiu Foster. Miranda, que havia chegado para ver o que estava acontecendo, tocou o braço de Jack. Isso pode funcionar. Comunidades pequenas, autossuficientes, mas conectadas para serem mais eficientes, como neurônios formando uma rede. Foster sorriu pela primeira vez. Analogia perfeita. No dia 42, a teoria virou realidade. A primeira microrrede foi estabelecida. 6 propriedades num raio de 3 quilômetros, conectadas por cabos improvisados, mas funcionais. A geração total era de 38 kW, com 220 kWh de armazenamento. Energia suficiente para bombear água em maior escala, manter refrigeração para alimentos e remédios, iluminação comunitária e até alimentar uma pequena oficina, onde ferramentas elétricas transformavam sucata em peças úteis. É uma microeconomia funcional, disse Foster, observando tudo com satisfação. Minúscula, mas está viva. Mas a luz atrai atenção. No dia 47, enquanto Jack trabalhava no projeto da segunda microrrede, ele ouviu barulho. Perto demais. Ele correu de volta para sua cabana e encontrou Miranda na varanda, numa postura defensiva diante de 3 estranhos na estrada. Eles queriam acesso direto, ela disse, a voz firme, mas as mãos tensas. Eu disse que precisavam seguir o protocolo. Os 3 homens estavam exaustos, sujos, desesperados. Um deles gritou: "Vocês têm luz, vocês têm recursos! Nós estamos em uma situação crítica!" Jack desceu os degraus da varanda, posicionando-se ao lado de Miranda. E nós estávamos nos preparando enquanto outros achavam isso um exagero. Preparação não é sorte, é uma decisão. Você não pode monopolizar tudo, o homem retrucou. Não estou monopolizando, estou ensinando. Mas você precisa estar disposto a aprender, a contribuir com trabalho, a construir seu próprio sistema com esforço. Não temos tempo para isso. Então sua situação é resultado de suas escolhas passadas, disse Jack, com a voz dura, mas em seguida a suavizou. Mas ainda podemos ajudar se você aceitar os termos. Há uma propriedade a 5 quilômetros daqui, a família Peterson. Eles têm um programa de treinamento básico, mas você trabalha em troca de conhecimento. Entendeu? Nada é de graça, nem a energia, nem a sobrevivência. Os 3 homens hesitaram. A raiva deu lugar à exaustão. Lentamente baixaram a guarda. Onde fica exatamente? Um deles perguntou. Jack deu as coordenadas. Eles se viraram e foram embora. Miranda relaxou, soltando o ar que nem sabia que estava prendendo. Você acha que eles vão mesmo para lá? Alguns vão, respondeu Jack, olhando para a estrada vazia. Outros vão tentar uma abordagem diferente hoje à noite. Como você sabe? Porque o desespero cria padrões previsíveis. Eles não dormiram direito naquela noite. Harry ficou com o segundo turno de vigia. O rádio ao seu lado vigilante, exatamente como Jack o ensinara. Às 13h17 da manhã, os sensores de movimento improvisados dispararam. 3 figuras se aproximando pela floresta. Jack não gritou, não fez ameaças. Ele simplesmente acionou um interruptor. Instantaneamente, potentes refletores de LED, alimentados pelas baterias, banharam a área com uma luz tão intensa quanto a do meio-dia. Os intrusos paralisaram, cegos e desorientados. Pelo megafone improvisado, a voz de Jack ecoou na noite. Vocês têm 10 segundos para sair desta propriedade. 10, 9... Antes que a contagem terminasse, eles recuaram e desapareceram na escuridão da floresta. Harry se aproximou do pai, o coração ainda acelerado. Isso vai funcionar sempre? Não, Jack admitiu, desligando os refletores e mergulhando a propriedade de volta na noite silenciosa. Eventualmente alguém vai ser mais preparado, ou mais desesperado.
Mas por enquanto, a luz é a nossa melhor opção. Porque enquanto eles operam na escuridão, nós temos visibilidade total. Dia 54. O mundo que conhecíamos já não existe. Mas aqui, no que antes era uma velha escola, algo novo está nascendo. Um centro de treinamento, um farol de esperança. Olhem para esta equipe. Dr. Alan Foster, com os seus 60 anos, cabelo grisalho despenteado e um caderno sempre à mão. Ele é a nossa enciclopédia ambulante de física e engenharia. Ao seu lado, Jack Miller, o líder relutante, o homem cuja visão prática nos guia. A sua esposa, Miranda Miller, com o seu colete utilitário, é a supervisora, garantindo que cada peça, cada fio, esteja no seu devido lugar. E depois, temos a doutora Helena Vasquez, a nossa especialista em botânica e sistemas sustentáveis, sempre anotando, sempre planejando. Ao fundo, os nossos alunos, as famílias que se juntaram a nós, aprendem a construir o futuro com as próprias mãos. Os painéis solares no telhado não são apenas equipamento, são o símbolo da nossa nova independência. E hoje, uma figura do passado regressou. Marcus Reed. Antigo chefe de polícia, líder da comunidade vizinha de Lakewood e outrora, uma ameaça. Mas ele não veio com intimidação. Ele veio com uma proposta. Lembro-me perfeitamente da noite em que ele apareceu na cozinha dos Miller. A luz LED, alimentada pela nossa própria energia, brilhava sobre a sua cabeça raspada. A sua jaqueta tática parecia fora de lugar na nossa humilde casa. A sua expressão, antes tão autoritária, era agora mais humilde, quase derrotada. Ele sentou-se à mesa e admitiu algo que deve ter custado caro ao seu ego. Você está a criar algo sustentável, disse ele a Jack. Pequeno em escala, eu sei, mas genuinamente sustentável. E eu... Ele fez uma pausa, o pragmatismo a lutar uma batalha visível contra o seu orgulho. Eu preciso desse conhecimento. Jack, sempre calmo, estudou o homem à sua frente. Marcus estava diferente, mais magro, mais cansado. Os seus olhos, que antes brilhavam com uma certeza inabalável, agora continham uma sombra de desespero. Em Lakewood, temos 340 pessoas, continuou Marcus. Os nossos geradores a diesel mantêm as operações essenciais a funcionar. Mas o combustível está a acabar. Pelos nossos cálculos, temos para mais 3 semanas. Depois, a sua voz falhou. Ele não precisou de terminar a frase. Depois vocês ficam na escuridão como todos os outros, completou Jack, sem um pingo de triunfo na voz. Apenas a constatação de um fato. Exatamente, respondeu Marcus. A tensão na sala era palpável. A história entre estes dois homens era complexa. Meses antes, Marcus tinha tentado forçar a nossa comunidade a partilhar os nossos recursos, acreditando que a sua liderança centralizada e a sua força eram a única forma de sobreviver. Ele via-nos como um grupo de idealistas ingênuos, a brincar com painéis solares, enquanto o mundo real exigia decisões difíceis e mão de ferro. Jack e a nossa comunidade resistiram, não com armas, mas com a teimosia de quem acredita num caminho diferente. E agora, o líder de mão de ferro estava na nossa cozinha, a pedir ajuda. "E o que é que você quer de mim?" perguntou Jack diretamente. Marcus respirou fundo, o som enchendo o silêncio da cozinha. "Ensine o meu pessoal. Ensine-os a criar o que você criou aqui. Não vou mentir", acrescentou ele. "Alguns deles vão resistir. Eles querem que eu simplesmente tome os seus recursos pela força. Estão habituados a essa mentalidade, mas eu vi o que você está construindo." Ele olhou em volta para a nossa casa modesta, mas funcional, iluminada com água corrente. "Isto não é apenas sobre ter luz, é sobre saber como criar a luz. E isso..." Ele fez uma pausa, a sua voz carregada com uma nova compreensão. "Isso é poder. Poder genuíno e duradouro." O silêncio que se seguiu foi longo. Miranda observava Jack, a sua expressão indecifrável, confiando no julgamento do marido. O que estava em jogo era enorme. Ajudar Lakewood significava partilhar o nosso conhecimento duramente conquistado, o nosso trunfo de sobrevivência. Significava confiar num homem que até há pouco tempo nos via como um alvo. Mas recusar ajuda significava condenar mais de 300 pessoas à escuridão, ao caos e possivelmente à morte.
Nós seríamos melhores que ele se lhes virássemos as costas. A filosofia da nossa comunidade sempre foi a de construir, não a de destruir. De partilhar, não de acumular. Finalmente, Jack quebrou o silêncio. Existe uma condição não negociável. Os olhos de Marcus fixaram-se nos de Jack. Qual? Você não controla a energia de forma centralizada, disse Jack, a sua voz firme. Cada família controla a sua própria. Você pode coordenar, organizar, proteger, mas não centralizar. Nunca mais centralizar o controle absoluto nas mãos de um só homem ou de um só grupo. Podíamos ver a luta interna no rosto de Marcus. O ex-polícia, o líder autoritário, o homem habituado ao comando, a lutar contra a realidade inevitável deste novo mundo. Centralizando o poder era tudo o que ele conhecia. Mas descentralizar era entregar o controle, era confiar nas pessoas. Era o oposto da sua filosofia de vida. Mas a realidade era mais forte do que a filosofia. O combustível estava acabando. A escuridão se aproximava. Marcus fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, a decisão estava tomada. Acordo, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa. Jack apertou-a firmemente. Um pacto selado, não com tinta, mas com a promessa de um futuro partilhado. Mas Jack ainda não tinha terminado. Mas Marcus, acrescentou ele, a sua voz baixa, mas cortante como vidro, se você quebrar este acordo, se tentar monopolizar o que não lhe pertence, não serei apenas eu que você vai enfrentar. Serão as 17 famílias que agora sabem como criar luz com as suas próprias mãos. E elas vão resistir. Um sorriso amargo, mas genuíno, formou-se nos lábios de Marcus. O mundo mudou completamente, não é mesmo? Murmurou ele. Aqueles que eram considerados fracos, de repente, ficaram capacitados. E aqueles que se consideravam fortes, perceberam que não eram tão fortes assim. A ironia da situação era profunda. O poder já não vinha dos mais fortes ou da quantidade de recursos que se controlava. O novo poder era o conhecimento, a capacidade de ser autossuficiente, a resiliência. O mundo sempre foi assim, corrigiu Jack suavemente. Nós é que nos esquecemos. Quando as luzes estavam sempre acesas e os sistemas funcionavam automaticamente para nós. E assim, hoje, Marcus Reed está aqui. Não como um conquistador, mas como um aluno. Ele e uma pequena equipe de Lakewood se juntaram a nossas aulas. A dinâmica era estranha e por vezes tensa, a desconfiança de ambos os lados. Os nossos vizinhos olham para os homens de Marcus com receio, se lembrando das ameaças passadas. E os homens de Marcus olham para nós com uma mistura de ceticismo e curiosidade, tentando entender como é que estes amadores conseguiram o que eles, com toda a sua organização e disciplina, não conseguiram. Mas debaixo da tensão, algo está a crescer. Uma compreensão mútua. Quando o Dr. Foster explica a teoria por trás de um inversor de corrente, ou quando Miranda mostra como ligar corretamente um banco de baterias, as barreiras começam a cair. O conhecimento não tem lado. A física é a mesma para todos. Vemos um dos homens de Marcus, um antigo mecânico, feliz quando percebe que pode adaptar suas velhas competências a esta nova tecnologia. E vemos uma de nossas agricultoras explicando pacientemente a Dra. Vasquez como uma bomba de água movida a energia solar poderia irrigar as colheitas de Lakewood. Aprender juntos está a criar uma ponte. Marcus, por sua vez, observa tudo com uma intensidade silenciosa. Ele cumpre a sua palavra. Ele não dá ordens. Ele faz perguntas. Ele está aprendendo. Ele vê os seus próprios homens, antes tão dependentes das suas ordens, tomando iniciativa, resolvendo problemas sozinhos e testemunhando em primeira mão a descentralização do poder que Jack exigiu. Está vendo que a verdadeira força de uma comunidade não reside em um líder forte, mas em muitos indivíduos fortes e capazes. À noite, quando o trabalho do dia termina, o silêncio é quebrado apenas pelo zumbido suave do nosso sistema de energia no porão. É um som constante, tranquilizador. Um som que vale mais do que ouro, mais do que gasolina, mais do que qualquer moeda do mundo antigo. Porque esse som significa autonomia, significa independência,
significa que não dependemos de uma rede elétrica distante ou de um fornecimento de combustível incerto. Esse som é a promessa silenciosa de que amanhã, quando o sol nascer outra vez, teremos energia. Energia para carregar as nossas ferramentas, para iluminar as nossas casas, para purificar a nossa água. Energia para mais um dia de reconstrução, um dia de esperança tecida com os fotões que capturamos do céu. É uma longa jornada. Reconstruir uma civilização, mesmo que em pequena escala, não é tarefa para um dia. Mas ao olharmos para este grupo heterogêneo, cientistas, agricultores, antigos policiais, mecânicos, professores, todos trabalhando juntos, sob o sol, aprendendo a criar a sua própria luz, sabemos que estamos no caminho certo. Este não é o fim da história. É o começo de um novo capítulo escrito não por reis ou presidentes, mas por pessoas comuns que redescobriram o poder que sempre tiveram. A capacidade de aprender, de se adaptar e de construir um futuro melhor, um painel solar de cada vez. Dia 73 após o apagão. O mundo antigo funcionava sob um princípio que parecia sólido. A centralização maximiza a eficiência. Grandes usinas de energia alimentando grandes cidades. Grandes corporações controlando vastos recursos. Grandes governos gerenciando populações imensas. E quando esse sistema funcionava, era realmente impressionante. Era o progresso visível, a própria definição de civilização moderna. Mas essa grandiosidade escondia uma vulnerabilidade fundamental. Um único ponto de falha se transformava em todos os pontos de falha. Jack Miller estava na antiga escola de Boulder Creek, agora convertida em um centro de treinamento técnico. Ele observava atentamente 40 pessoas aprendendo a conectar painéis solares em configurações de série e paralelo. O Dr. Foster conduzia a aula teórica, usando diagramas desenhados em quadros brancos que foram resgatados de edifícios abandonados. Enquanto isso, Miranda supervisionava o laboratório prático, onde os alunos aprendiam a soldar conexões e a testar controladores de carga. Harry, com apenas 15 anos, mas já um veterano neste novo mundo, ensinava os mais jovens sobre os princípios básicos da física solar. A energia está em todo lugar. Ele explicava com uma sabedoria incomum para a idade, para um grupo de 6 jovens sentados no chão. No sol, no vento, na água que flui, nossos avós esqueceram como acessá-la diretamente. Mas nossos bisavós sabiam. E agora, nós estamos reaprendendo essa sabedoria antiga com a tecnologia moderna. Marcus Reed entrou no prédio, observando a cena em silêncio. Sua comunidade de Lakewood estava representada ali. Não todos, mas 58 pessoas que ele havia selecionado cuidadosamente. Ele não escolheu os mais fortes fisicamente, ou os mais armados, mas sim os mais dispostos a aprender e a se adaptar. Ele se aproximou de Jack com uma expressão de admiração no rosto. Isso funciona de verdade. Realmente funciona. Jack sorriu levemente. Você parece surpreso. Estou, admitiu Marcus. Durante toda a minha carreira, aprendi que a ordem vem de uma estrutura hierárquica. Alguém no comando, tomando decisões centralizadas. Mas isso... Ele gesticulou para a sala cheia de alunos concentrados. Isso é diferente. Está emergindo organicamente, de baixo para cima. Chama-se autonomia distribuída, disse uma voz calma atrás deles. Eles se viraram. Era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos num coque apertado e óculos de leitura pendurados no pescoço. Ela carregava um caderno surrado, cheio de anotações detalhadas. Doutora Maria Sanches, ela se apresentou. Eu era socióloga. Agora sou, uma observadora e documentarista do que está acontecendo aqui. Porque tenho estudado esse fenômeno emergente. Estudando como? Jack perguntou, curioso. Anotando, documentando, analisando padrões. Porque isso, ela abriu o caderno revelando páginas repletas de texto. Isso não é apenas sobre painéis solares. É sobre uma nova filosofia de organização civilizacional. Ela leu em voz alta suas próprias anotações. Nos últimos 200 anos, a humanidade construiu sistemas cada vez mais interconectados e interdependentes.
telecomunicações, energia, finanças, alimentos. Cada sistema dependia de todos os outros. Isso criou uma eficiência sem precedentes e uma fragilidade sem precedentes. O Dr. Foster, que tinha se aproximado, acrescentou: a rede de dependência total. Exatamente, concordou a Dra. Vasquez. Mas o que vocês estão criando aqui é conceitualmente o oposto. Células independentes, autossuficientes em sua essência, conectadas apenas por conhecimento compartilhado, não por uma infraestrutura física vulnerável. Miranda, que havia se juntado a eles, completou o raciocínio. Como um sistema biológico, cada célula pode funcionar de forma independente, mas juntas elas formam algo maior e muito mais resiliente. A doutora Sanchez sorriu, visivelmente animada. Biomimetismo organizacional. A natureza já demonstrou que os sistemas resilientes não são centralizados. São distribuídos. Uma floresta não tem um centro de controle único, mas é incrivelmente resistente a perturbações. Se você corta uma árvore, as outras continuam a crescer. Marcos franziu a testa, ainda processando a ideia. Mas sem uma coordenação central, como se mantém a ordem? Como se evita a fragmentação caótica? Através de princípios compartilhados, não de comandos impostos, respondeu Sanchez com convicção. Todos aqui entendem os princípios fundamentais. Energia é autonomia. Conhecimento é poder real. Comunidade é segurança coletiva. Eles não acreditam nisso porque alguém ordenou, mas porque cada pessoa viveu tempo suficiente na escuridão para compreender isso de forma visceral. Jack olhou pela janela. Lá fora, no telhado do prédio adjacente, um dos primeiros 40 alunos estava instalando um painel solar. Ele estava hesitante, nervoso, mas estava aprendendo através da prática. Cada parafuso apertado, cada fio conectado, não era apenas um ato técnico. Era um passo em direção a um futuro construído sobre alicerces diferentes. Um futuro onde a força não viria de cima para baixo, mas de dentro para fora, de cada indivíduo e de cada comunidade. O que estava nascendo em Boulder Creek não era apenas uma rede elétrica, era uma nova doutrina, a doutrina da autonomia. Quando eu era técnico de energia, meu trabalho era manter a rede centralizada funcionando. E eu acreditava nela. Grande, poderosa, eficiente, mas também conhecia sua vulnerabilidade estrutural. E quando avisei, me chamaram de alarmista exagerado. Não estou construindo isso por vingança ou validação. Estou construindo porque agora eu entendo. A autonomia não é apenas uma alternativa à centralização. É uma evolução necessária dela. É civilização 2.0. Versão antifrágil. Antifrágil? É um conceito do filósofo Nassim Taleb. Algo frágil quebra com estresse. Algo robusto resiste ao estresse. Mas algo antifrágil se fortalece com estresse. Isso, esta escola, cheia de alunos se capacitando, é antifrágil. Cada desafio ensina. Cada falha fortalece. Cada comunidade que aprende a criar sua própria energia torna o sistema inteiro mais forte, porque não depende de pontos únicos de falha. Conversei com 127 pessoas nas últimas 3 semanas. 83% relataram que antes do apagão sentiam-se impotentes em relação aos sistemas que governavam suas vidas. Energia simplesmente aparecia quando acionavam o interruptor. Comida simplesmente estava disponível nos estabelecimentos comerciais. Água simplesmente fluía da torneira. É a dependência invisível. E quando essa dependência foi subitamente quebrada, 91% relataram uma sensação inicial de desorientação profunda. Mas dos que aprenderam autossuficiência energética básica, 76% agora reportam uma sensação de empoderamento que nunca experimentaram antes. Não apenas por terem luz, mas por entenderem os princípios de como a luz é gerada. Você está com receio. Estou. Porque isso significa que o mundo para o qual eu quero voltar não existe mais. E pode nunca ter sido tão estável quanto eu acreditava. O grid global vai voltar algum dia? Tecnicamente? Sim, mas levará anos. Talvez uma década ou mais. E quando voltar, precisará ser fundamentalmente diferente. Menos centralizado. Mais redundante.
construído com a sabedoria dolorosa dessa tragédia. Mas até lá, precisamos não apenas sobreviver, mas reconstruir com inteligência. E a única forma de fazer isso é através da autonomia distribuída. Não isolamento, mas autonomia com cooperação. Cada família capaz de prover sua própria energia básica. Cada comunidade capaz de compartilhar excedentes quando apropriado. Cada região mantendo independência, mas colaborando quando for mutuamente benéfico. Aquele homem, há 2 semanas, não sabia a diferença entre volts e amperes. Agora, ele instalou um sistema que alimentará sua família por anos, com a manutenção adequada. Ele não é mais dependente de sistemas externos. Ele é capacitado tecnicamente. E isso transforma tudo. Naquela noite, ao redor de uma fogueira no pátio da escola, 40 novos alunos capacitados discutiam seus planos. Alguns voltariam para suas comunidades e treinariam outros. Alguns criariam novos microgrids. Alguns já planejavam sistemas complementares de energia eólica e microhidrelétrica. Eu estava operando com o paradigma errado. Sobre tudo. Pensei que a ordem viria de eu ter autoridade sobre os outros. Mas a verdadeira ordem sustentável vem de cada pessoa ter capacidade sobre si mesma. Isso não significa que a liderança não é necessária, mas transforma fundamentalmente o que liderança significa. Você não comanda mais. Você capacita. Você não controla. Você facilita. E se eu não souber como fazer isso? Então, você aprende, como todos nós estamos aprendendo. Um vento frio soprou das montanhas. Em algum lugar na escuridão, além do alcance da luz da fogueira, o velho mundo ainda agonizava. Cidades em ruínas, populações lutando, desafios imensos ainda por enfrentar. Mas aqui, neste pequeno círculo de luz criado por conhecimento e esforço coletivo, algo novo estava nascendo. Não um retorno nostálgico ao passado, mas uma evolução para algo que deveria ter sido construído desde o princípio. Eles vão estudar isso nos registros históricos futuros, se ainda houver capacidade de registrar história. O momento em que a humanidade percebeu que a verdadeira civilização não é medida pela magnitude de suas estruturas ou pela potência de suas usinas centralizadas, mas pela capacidade de cada indivíduo criar luz onde antes era apenas dependência e vulnerabilidade sistêmica. Dia 127 após o apagão. Eu estava no mesmo telhado onde tudo começou, ajustando os mesmos painéis solares que mantiveram minha família funcionando quando o mundo mergulhou na escuridão. Mas agora, quando olhava para o horizonte, via algo transformado. Luzes. Não a iluminação artificial das cidades antigas, mas pequenos pontos brilhantes espalhados pelas montanhas, como constelações na terra. Casas, celeiros, comunidades. Cada uma com seu próprio sol capturado, sua própria energia independente. E os números confirmavam essa transformação. 47 micro-redes operacionais. 312 sistemas solares independentes funcionando. 1.847 pessoas treinadas em princípios básicos de energia. E esses números cresciam a cada dia. O mundo não tinha voltado ao que era, mas algo novo estava, sem dúvida, emergindo das cinzas. Miranda subiu a escada do telhado, trazendo 2 copos de chá quente, aquecido com energia solar. Você precisa ouvir isso, ela disse, me entregando um rádio. Eu o levei ao ouvido. Era uma nova frequência, uma nova transmissão, vindo de muito longe. A voz no rádio dizia: aqui é a Rádio Livre de Portland, dia 127. Conseguimos reativar 3 quarteirões usando sistemas solares comunitários. Se alguém está ouvindo, não estamos sozinhos. Outros grupos relatam progresso similar em Seattle, São Francisco, Phoenix. O conhecimento está se espalhando. Desliguei o rádio, fechando os olhos para processar o que tinha ouvido. Está acontecendo em todos os lugares, Miranda sussurrou, maravilhada. Eu respondi: não por nossa causa especificamente. É por necessidade universal. Quando você tira todas as muletas de alguém, essa pessoa descobre o que realmente pode fazer com seus próprios recursos. Lá embaixo, nosso filho Harry estava ensinando um novo grupo de jovens. Eram 15 adolescentes de comunidades vizinhas. Ele tinha apenas 15 anos, mas neste novo mundo, ele já era um instrutor, um mentor.
um símbolo de que conhecimento técnico não tem idade mínima. Eu o ouvi explicando para o grupo. Meu pai me disse uma coisa no primeiro dia, ele falava. Ele disse: preparação não é sobre ter medo do futuro, é sobre não ter medo dele. E eu não entendi na hora, mas agora entendo. Uma garota perguntou: o que mudou sua compreensão? E Harry respondeu: antes, quando a luz acabava, eu ficava desorientado e ansioso. Agora, quando a luz acaba, eu sei exatamente como criá-la. E isso transforma fundamentalmente a sua relação com a realidade. Ao entardecer, Marcus Reed chegou. Mas não como antes, com uma comitiva e uma demonstração de força. Ele veio sozinho, a pé, carregando uma mochila simples. Vim me despedir, ele disse. Eu perguntei: indo para onde? Ele respondeu: para o leste. Recebi relatos de grupos em Kansas tentando reconstruir. Eles precisam de conhecimento técnico, de orientação organizacional. Marcus olhou para as próprias mãos, que antes exerciam autoridade através de uma posição, agora calejadas pelo trabalho de instalar painéis solares. É irônico, ele disse. Passei 20 anos como policial tentando manter a ordem através da hierarquia. E nas últimas semanas, aprendi mais sobre ordem genuína e sustentável do que em toda a minha carreira. A ordem real emerge da capacidade distribuída, eu disse. Não do controle centralizado imposto, Marcus concordou. Sim. Ele estendeu a mão. Obrigado por isso. Por me ensinar que ser forte não significa controlar os outros. Significa capacitá-los a serem fortes por si mesmos. Apertamos as mãos firmemente. Não como os adversários que fomos, mas como dois homens que finalmente entenderam o que realmente importava. Observei enquanto ele partia, até se tornar apenas uma silhueta contra o pôr do sol. Você acha que o mundo vai voltar a ser como era? Miranda perguntou ao meu lado. Não, eu respondi, com uma certeza tranquila. Não como era. E talvez isso seja bom. Ela quis saber o porquê. Porque o mundo antigo foi construído sobre dependência, expliquei. Você dependia da companhia de energia. A companhia dependia do governo. O governo dependia do sistema financeiro. Tudo interconectado. Tudo vulnerável. E quando uma peça falhou, tudo desmoronou em cascata. Eu apontei para as luzes espalhadas nas montanhas. Mas isso é construído sobre autonomia. Cada luz é independente. Cada pessoa sabe como criar a sua própria. Se uma falhar, as outras continuam. É mais lento, menos eficiente em escala máxima, mas infinitamente mais resiliente e mais humano. Naquela noite, abri o diário que comecei a escrever no dia do apagão. 127 dias de anotações técnicas, reflexões e lições. Escrevi a última entrada. Dia 127. O mundo que conhecíamos não existe mais. Mas talvez ele precisasse dessa transformação. Construímos uma civilização impressionante sobre fundações de dependência. E quando essas fundações racharam, tudo desmoronou. Agora, estamos reconstruindo, de baixo para cima. Não com grandes usinas, mas com pequenos painéis, cada pessoa capacitada. Cada comunidade autossuficiente. Cada luz, um testemunho de que conhecimento aplicado é mais poderoso que qualquer infraestrutura centralizada. Sophie, a jovem que encontramos na estrada, me perguntou hoje: Tio Jack, você sabia que isso ia acontecer? Eu respondi: não quando exatamente, mas eu sabia que era estruturalmente possível. E reconhecer a possibilidade é o que motiva a preparação. Ela me olhou e perguntou: então você estava certo e eles estavam errados? E eu disse: não, Sophie. Eles estavam vivendo no mundo como ele parecia ser. Eu estava me preparando para o mundo como ele poderia se tornar. A diferença não é entre certo e errado. É entre preparado e despreparado, entre dependente e capacitado. Ela pensou por um momento e então disse algo que vou lembrar para sempre. Então, preparação é uma forma de esperança pragmática? Sim, Sophie. Exatamente isso. Fechei o diário. Desliguei a luz conscientemente. Lá fora, sob um céu repleto de estrelas, mais estrelas do que qualquer pessoa viva tinha visto em décadas, o mundo descansava. Mas não numa escuridão total. Pequenas luzes brilhavam, espalhadas e independentes. Cada uma delas, uma declaração silenciosa
de que a humanidade não seria derrotada pela adversidade. E não por ser invencível, mas porque aprendeu a criar força de dentro para fora. Eles riram quando Jack Miller começou a estocar painéis solares e baterias. Eles riram quando ele converteu o porão num centro de energia independente. E riram quando ele avisou sobre a fragilidade da rede elétrica interligada. Diziam que ele era exagerado, alarmista, que estava desperdiçando tempo e recursos com preparativos desnecessários. Pararam de rir no dia em que as luzes se apagaram. Pararam de rir quando perceberam que o som das suas próprias risadas se misturava ao silêncio da escassez, do frio e da escuridão absoluta que engoliu o mundo. E quando finalmente viram luz novamente, não a luz prometida pelo retorno do sistema antigo, mas a luz criada por mãos humanas que aprendiam de novo a capturar o sol, eles entenderam. A preparação nunca foi sobre paranoia ou medo. Foi sobre reconhecer vulnerabilidades realistas e decidir ativamente não ser vítima delas. Foi sobre autonomia, a palavra que define a diferença entre sobreviver passivamente na escuridão e criar ativamente a própria luz. 127 dias após o apagão global, Jack Miller não é um herói no sentido tradicional. Ele é um educador. E cada aluno que aprende a conectar um painel solar, cada família que acende a sua primeira luz independente, cada comunidade que descobre que pode existir sem depender de um sistema distante e frágil, cada um deles mostra que o que importa de verdade numa sociedade não é o tamanho das coisas que se constrói, mas sim a força que cada pessoa tem para aguentar os trancos da vida. O mundo antigo terminou naquela quinta-feira de março. Mas é nessas luzinhas que brilham no meio da escuridão, feito estrela no chão, que está nascendo um novo mundo. Um mundo onde cada um tira força de si mesma e cada comunidade se vira com o que tem. Onde a falha de um não significa a falha de todos. E quando o sol nascer amanhã, como sempre nasce, indiferente aos dramas humanos, haverá painéis solares à espera para o capturar. Porque no fim, a luz vence sempre. Não porque seja inerentemente forte, mas porque aqueles que aprendem a criá-la nunca mais precisam de temer a escuridão. A história de Jack Miller terminou, mas a sua está apenas começando. Porque a pergunta não é se um colapso de infraestrutura pode acontecer. A pergunta é, quando acontecer, você terá conhecimento básico ou será totalmente dependente? Nos comentários, eu quero saber. Se os sistemas essenciais falhassem agora, por quanto tempo você teria autonomia? Seja honesto. Um dia, uma semana e, mais importante, que conhecimento técnico você poderia adquirir a partir de hoje? Escreva sua resposta, não para mim, mas para você mesmo. Porque reconhecer a dependência é o primeiro passo para desenvolver resiliência. Se essa narrativa fez você repensar sua própria dependência e percebeu que preparação não é paranoia, mas sabedoria técnica aplicada, então deixe seu like. E se você quer mais narrativas como essa, que revelam as vulnerabilidades ocultas da nossa infraestrutura, se inscreva no canal e ative as notificações. A diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive não é sorte, é conhecimento técnico.